Olá, está começando mais uma edição do Acontece no Rio. Veja os destaques. A cidade maravilhosa celebra 451 anos com festa no Largo da Carioca. Mas também houve protesto. A saúde morreu no Rio de Janeiro, eles estão fazendo festa, estão fazendo Olimpíada. Os vereadores falam que presente dariam para o Rio de Janeiro. Do saneamento básico para a nossa cidade do Rio de Janeiro. Que em 2016 a gente não tivesse mais crianças menores na rua. Em instantes. Festa para a cidade maravilhosa. O Rio de Janeiro completou nesta terça-feira 451 anos. No Largo da Carioca foi distribuído o tradicional bolo, que este ano foi menor devido à crise financeira. A festa também foi marcada por protestos. Como já é tradição, nos últimos 27 anos, no dia 1º de março, quando a cidade do Rio comemora o aniversário, um grande bolo é montado no Largo da Carioca. E esse ano não foi diferente. Ao som da banda, os cariocas comemoraram os 451 anos da cidade. O Rio comemorava 450 anos e o bolo teve 450 metros. Esse ano comemora 451, mas com a crise o bolo encolheu. Esse ano é 451 anos, é uma boa ideia. Então a prefeitura encolheu, deu uma verba menor e nós fizemos então um bolo de 40 metros mais ou menos. Para preparar o bolo desse ano, que pesa 128 quilos, foram gastos quase 100 quilos de chantilly, 70 quilos de doce de leite, mais de 2.000 ovos, 6 quilos de fermento, 135 litros de leite e 200 quilos de farinha. Mas não foi só o tamanho do bolo que diminuiu. A comemoração também dividiu espaço com protestos. Uma comemoração que é muito carioca sempre, né? Eu acho que o que o Rio tem de mais rico é essa vida das ruas, né? Isso faz parte da nossa identidade, isso surgiu junto com o Rio, né? E aí a gente está comemorando hoje 451 anos, que significam, na verdade, o fim do ciclo de comemoração do jubileu dos 450, né? E agora a gente propõe justamente o pensar em relação aos 50 próximos anos. E esse é o maior desafio, como é que o Rio vai estar no seu 5º centenário? O bolo foi cortado e distribuído ao público. Em cima do bolo estavam as velas com a data de aniversário. E como é tradição, ao soprar a vela, os cariocas fizeram seus pedidos. Nós deveremos ganhar saúde, educação, entendeu? Que nós estamos em UTI, o Rio está em UTI. Cadê o remédio do pessoal de câncer lá no Mário Croft? O Pedro Ernesto está fechando. A saúde morreu no Rio de Janeiro, eles estão fazendo festa, estão fazendo Olimpíada. Mais policiamento, hospitais, a UPA está muito ruim, fechando. Eu acho que isso é prioridade no momento, a saúde da população. Eu gostaria de ajudar essa cidade a equacionar algumas questões que ela tem desde a sua origem, que é a questão da habitação e da moradia. Né? Acho que a cidade tem essa responsabilidade. Então, se eu pudesse dar um grande presente para a cidade do Rio de Janeiro, e o que eu posso fazer é lutar para que isso aconteça, a gente deveria equacionar a questão do déficit habitacional da cidade do Rio de Janeiro. Na Câmara Municipal, o aniversário do Rio foi lembrado pelos vereadores. Eles disseram qual presente dariam para a cidade em comemoração aos 451 anos. Educação integral, verdadeiramente integral. Aquela que a criança e o jovem entram de manhã na escola e saem no final do dia, alimentados, com atividade cultural, com educação. O Rio de Janeiro merece. É um dia de festa, são 451 anos de história, de muita alegria, de muita força. Com educação, a gente vai conseguir as transformações que a nossa cidade merece. Do saneamento básico para a nossa cidade do Rio de Janeiro. Ainda há muita carência, ainda há muita inadimplência em muitas comunidades. Só agora, quando a gente enfrenta essas chuvas fortes, é que a gente vê com tristeza o que ocorre, né? O meu presente seria para a cidade ter governantes, administradores que cuidassem efetivamente da criança, que é o grande tesouro dessa cidade. Que esses administradores cuidassem do meio ambiente, que nós estamos
com uma deteriorização muito grande, principalmente nas nossas águas. Que nós tivéssemos administradores que cuidassem da saúde, porque as pessoas estão sofrendo e morrendo nos hospitais. Que a gente tivesse administradores que cuidassem do trânsito. Colocando de uma maneira geral, se fosse só uma única coisa, eu acho que eu pediria que em 2016 a gente não tivesse mais crianças menores na rua. Crianças perambulando pelas ruas, dormindo nas calçadas frias. É uma triste realidade da nossa cidade. O aniversariante do dia ganhou também uma exposição, O Rio em Fatos e Fotos. Uma homenagem da Prefeitura que, através de fotos antigas, convida o carioca e visitantes a uma viagem no tempo. O aniversariante do dia de braços abertos para mostrar sua história. São 451 anos marcados por muitas transformações. E a Secretaria Municipal de Urbanismo, através de fotos do Rio Antigo, convida todos os cariocas a viajar no tempo. Ver o Morro do Corcovado sem o Cristo Redentor. A Rio Branco, quando ainda era Avenida Central. A vista da Baía de Guanabara em 1937. Cada vez que a gente resolve fazer uma arrumação, aparece uma coisa nova. Aí é muito interessante, a gente fica assim, apaixonada, porque realmente é um trabalho apaixonante, sabe? Porque você acaba conhecendo coisas da sua cidade que você nem imaginava, nem ouviu falar, você hoje conhece. Difícil imaginar que a praia de Copacabana já foi assim. Em meio à paisagem rústica, surgiu o Hotel Copacabana Palace, uma construção imponente que mudou a cara da orla. Ele é que descobriu a praia, né? Ele é que fez com que a praia fosse descoberta, que ninguém ia à praia. Então, quando construiu o seu hotel, até pela própria grandeza dele, a curiosidade do povo se aguçou e acabaram descobrindo a praia de Copacabana, que ficou famosa, né? Na mostra também estão os cartões postais do início do século XX e cartazes de companhias aéreas da mesma época, convidando os turistas a conhecer o Rio de Janeiro. A exposição vai até o dia 12 de março, mas o arquivo está aberto o ano inteiro. Estudantes, arquitetos e até curiosos podem visitar o acervo da Secretaria Municipal de Urbanismo e até pegar algum livro emprestado. São mais de 2.000 livros catalogados, uma fonte de pesquisa preciosa. O Centro Arquivístico nós dividimos em duas partes. A parte de arquivo, onde nós arquivamos os projetos que os nossos técnicos fazem para a cidade. E a biblioteca, em que a gente tem toda a legislação desde 1920 e outros livros sobre a história do Rio. Folheando estas páginas, podemos descobrir histórias por trás da história. Por exemplo, a da família Tapajós, que fundou o Hotel Glória. Olhando essas imagens, fica a certeza de que essa cidade já nasceu maravilhosa. E no aniversário do Rio, a Acontece preparou uma homenagem à cidade. Veja a reportagem especial de Francisco Tadini. Cidade maravilhosa. Desde sempre ela é chamada de maravilhosa. São Sebastião do Rio de Janeiro completa 451 anos em plena beleza para o deslumbramento dos olhos e corações. Do meu Brasil. Sua fundação em 1º de março de 1565, por Estácio de Sá, na verdade foi marcada pelas batalhas contra os franceses. O Rio de Janeiro foi fundado no meio de uma guerra e quase acabou ali. Na verdade, a primeira preocupação dele foi com a defesa. Depois seriam 2 anos de ataques, até que receberam tropas vindas da Bahia e puderam realizar um grande ataque ao forte no Morro da Glória em 1567, no dia 20 de janeiro. Uma batalha que durou 8 horas, os portugueses venceram, mas Estácio levou uma flechada no rosto, de onde veio a falecer depois. Ele não veria a sua cidade crescer. Muitos franceses passaram para o lado lusitano, informando o que acontecia. E aí os portugueses tomaram a dianteira. Em 1560 fizeram o primeiro ataque com Mendes de Sá. O Men não pode fundar nada, Men era o 3º governador-geral, mas ele não pode fundar nada porque ele teve um motim a bordo dos navios. Teve que retornar às pressas para a Bahia. Teve um segundo ataque com Estácio em 1564, em fevereiro de 1564, que também não resultou em nada. E finalmente, a 1º de março de 1565,
Essa famosa terça-feira chuvosa, aí pelas 6 da manhã, com o nascer do sol, eles fundaram a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Depois da chegada da família real, a cidade viveu um dos períodos mais tristes da sua história, com a chegada de milhares e milhares de escravos submetidos a um sofrimento que envergonha a nossa história. Eu sou o samba. Os anos passaram e o Rio se transformou na Bela Cap, sob a influência da arquitetura e costumes franceses. A Avenida Central, rasgando o centro da cidade, deu ares cosmopolitas à cidade. No início do século XX, raras imagens. No Estádio das Laranjeiras, o Fluminense recebe o Vasco da Gama. O futebol se tornava mais uma paixão dos cariocas, assim como o carnaval, dos cursos, das grandes sociedades e as primeiras escolas de samba. Quem leva alegria. Rio 40 graus. Século XXI, os moradores contemporâneos vivem numa cidade em transformação olímpica. Os perigosíssimos mosquitos ainda voam por aqui. As chuvas, quando desabam, são inclementes. A saúde pedindo socorro. A segurança pública são permanentes desafios. Mesmo assim, nos 451 anos do Rio, uma coisa é imutável: o amor do carioca por sua cidade. Cantos mil, cidade maravilhosa. E nessa terça-feira, ironicamente, a cidade perdeu um de seus maiores intérpretes. Morreu aos 88 anos o cantor Severino Filho, da banda Os Cariocas. O grupo é considerado um dos expoentes da bossa nova e influenciou várias gerações de músicos. O velório aconteceu na tarde dessa terça-feira no Teatro Carlos Gomes. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse câmara.rj.gov.br. Você fica agora com uma homenagem da Rio TV Câmara ao músico Severino Filho. Reveja a entrevista concedida pelo músico à repórter Gabi de Saboia. Até amanhã.